Oi galera, tudo bem? Bem-vindos a mais uma videoaula e no vídeo de hoje nós vamos lá para a página 11 e falar um pouquinho sobre Site Specific, ok? Lá na página 11 a gente tem água e arte, águas que encantam. E aqui logo na foto a gente pode ver que tem esses reflexos de água e algumas pessoas estão caminhando aqui e é uma instalação de Site Specific com este tema água, beleza? E aí, o que acontece? Aqui dentro do texto, a gente tem na segunda partezinha ali, segundo parágrafo, que está escrito, e grifem, por favor. Esse tipo de arte está em sincronia com uma forma de instalação denominada site-specific, arte produzida em um local específico, e que, por isso, exige um rigoroso planejamento combinando arquitetura, tecnologia e criação artística, tudo bem? Grifem o parágrafo todo porque ele é importante. E aqui a gente tem explicação sobre como a utilização de água pode ser usado para várias manifestações artísticas, inclusive o site-specific, tudo bem? E aí aqui ele fala que algumas fontes espalhadas por alguns lugares tinham algumas programações do tipo aquela jorrada de água, sabe? Coloridas e diferentes. Como a gente tem a maioria das vezes na Praça do Tabuão, por exemplo. Quando é alguma festividade próximo do Natal, eles ligam a fonte, ligam as luzes da fonte e eles deixam aquela água fazendo todo o trabalho bonitinho e fazem essa exposição, de certa forma, desta água e com aquelas luzes, fazendo com que esse ambiente, né, de água, de toda purificação, trazendo uma sensação agradável pra gente. E aí, com o passar do tempo, as pessoas foram utilizando, por exemplo, o tema da água e utilizando junto tecnologia para ir aprimorando cada vez mais. Então, com o passar do tempo, o que precisava necessariamente usar água não precisa mais, porque as pessoas acharam outro jeito de que o nosso corpo, nosso sensorial, né, consiga experimentar aquela sensação. Então, por exemplo, existem muitas exposições que utilizam o som e a projeção. Então, quando você tá lá ouvindo o barulho da água, do riacho, e vendo a projeção, às vezes sentindo até aquele friozinho que a água de um riacho tem, você consegue se transportar até aquele local. Isso tudo é o seu sensorial, as suas sensações ali que estão te remetendo àquilo. Exceto pelo toque, porque você não vai tocar aquela água, você vai sentir como se ela estivesse ali, mas ao mesmo tempo ela não tá. O que é muito legal em muitas exposições imersivas. E aqui nós temos um exemplo de uma exposição imersiva justamente com esse tema. Ano passado, inclusive, tivemos uma exposição, se não me engano, foi no Farol Santander, que também tinha o tema de água. E aí, com alguns painéis, eles mostravam como que era o nível de água do seu corpo, de acordo com o seu peso, e mostravam também as salas, né, com essas mesmas temáticas e tudo mais, e mostravam também o que eles retiram das águas. Então, além de ser uma exposição que tem esse cunho de tecnologia, também tem esse cunho ambiental. Leiam um textinho para vocês verem como essa interface tátil audiovisual funciona, tudo bem? Então, leiam esse textinho e não esqueçam de grifar a parte que eu falei para vocês. Lá na página 12, a gente tem 4 perguntinhas de vivência e registro em arte que vocês vão fazer, tudo bem? E aí, do lado, nós temos exposição Água na Oca. A Oca, quem não sabe, fica no Ibirapuera, tudo bem? E aí, a Água na Oca foi uma exposição interativa que uniu arte e tecnologia trazida ao Brasil por uma parceria com o Museu Americano de História Natural, localizado em Nova York, baseada na exposição Água H2O igual vida. Tudo bem? Então, aqui a gente tem essa exposição que veio além de muitas outras que realmente vêm internacionais, como no próprio Instituto Miyotaki tem bastante, a File Internacional também, nós temos no Itaú Cultural também várias exposições desse tipo,
Agora com a pandemia, né, não temos mais, mas tinham várias exposições vindo aí e principalmente essas exposições imersivas, tudo bem? E que eu gosto bastante, eu tenho algumas fotos em algumas exposições que eu vou ver se eu consigo deixar para vocês, certo? Lá na página 13 nós temos aqui interação e imersão em arte, que é o que a gente já vem falando nessa parte de site específica. Então, o que acontece? Quando a gente tem uma arte que seja interativa, às vezes você pode entrar em salas e às vezes você pode simplesmente passar por elas, tudo bem? Por exemplo, eu fui em 2 exposições literárias que foram bem diferentes. Uma foi no Centro Cultural de São Paulo e outra foi no JK, no shopping. Então, o que acontece? Uma eram várias portas, várias cabines que remetiam a livros e a alguns clássicos filmados. Então, por exemplo, uma porta era do Senhor dos Anéis, trazendo aquela portinha clássica do Hobbit, sabe? E a outra tinha uma portinha que era de Alice no País das Maravilhas. Quando você abria e você entrava, além de ter alguns espelhos, assim, eles tinham várias cartas e algumas cartas que vocês podiam abrir, trazendo toda aquela coisa da Corte Vermelha. Outra era de Harry Potter, então também tinha o espelho que você olhava e via as coisas refletidas que segundo você gostaria de ter, sabe? E aí tem também a Fantástica Fábrica de Chocolate, que tinham vários doces ali, toda aquela parede da fábrica de chocolate clássica e não da atual. Então era aquela com os umpa-lumpas laranjas. Já na outra exposição que eu fui, que era mais interativa, que era uma exposição da Alice, aí você entrava desde o começo da exposição, ela já tinha um painel de entrada que era parecido com a entrada da Corte Vermelha, e eles tinham algo que eles chamavam de toca do coelho, que é você sobe e aí você escorrega por uma toca. Era bem legal. E aí, dentro disso, eles tinham vários espelhos que faziam toda essa sensação de crescer e diminuir. E eles também tinham aquela portinha que ela atravessa, que está trancada, sabe? A porta que conversa com ela, que a maçaneta conversa com ela. Então, tinha toda essa preparação. Além de todos os recursos tecnológicos que fossem precisos para que aparecesse nada mais nada menos do que o Charles, o gato da Alice. Então, ao mesmo tempo que você estava passando por algumas salas, alguns animais e alguns intraterrenos que eram característicos de Alice no País das Maravilhas apareciam para fazer companhia para você. Então, tinha toda essa parte mais sensorial. Se eu conseguir achar algumas fotos, eu também deixo para vocês. Então, quando você vai fazendo toda essa transposição das pequenas cenas que você tem ali, você se sente dentro do livro e dentro da história. Mas não existem só esses tipos de imersão. Existem imersões também que são um pouco mais tecnológicas, desde você ter que participar de um videogame até você conseguir se projetar em alguma tela. Então, dentro dessas tecnologias e dessas imersões, há muitas variedades, tudo bem? Aqui nós temos algumas instalações para vocês verem, que é da dupla Cantone e Crescente, na página 13 ainda, tá? E a primeira delas, que é nessa foto aqui, número 1, a gente pode ver que eles estão passando por algumas placas que são reflexivas, e aí você vê que as placas estão meio que desalinhadas, sabe? Tem uma placa que tá assim e tem uma placa que tá assim. Daí depois você vê que tem placas que estão no mesmo sentido, depois você vê que tem placas que estão viradas. Por que acontece isso? Essas placas têm um dispositivo que segue as pessoas. Então, conforme você vai passando, as placas vão girando em 180 para acompanhar a sua passagem, tudo bem? Teve uma apresentação na File com isso daqui, só que era segundo a voz. Então, quando você falava, as barras, né, se viravam para você. Então, se você falasse alguma coisa daqui, as barras iam virar daqui. Se você falasse de lá, elas iam virar para lá, dando a impressão de que você está falando com alguém, tudo bem? E aí, do outro lado, a gente tem o túnel, que é uma instalação interativa composta por pórticos, que são batentes de porta, alinhados. E aí é a mesma coisa. Eles vão reagindo de acordo com o que você vai passando. Então, assim,
há vários tipos de interatividades diferentes e há vários tipos de arte interativas diferentes. Aquelas que você pode entrar, aquela que você não pode entrar e aquelas que você interage, mas não diretamente. Tudo bem? Eu também fui em algumas outras exposições, como o Yaoi Kusama, que foi aquelas das bolinhas. Todo mundo lembra que todo mundo fez um monte de bolinha e tudo mais? Eu vou tentar. Então, assim, se eu conseguir, eu vou deixar mais algumas referências pra vocês e outras vocês podem procurar, mas é muito interessante e rende fotos maravilhosas às vezes. Então, é super legal quem quiser ir, certo? Não deixem de ler os textos para vocês entenderem mais sobre essas interatividades e essas imersões também, certo? Lá na página 14, nós temos Vivência e Registro em Arte, que é água, luz e muito reflexo. O que fazer? Um experimento artístico e científico para essa atividade forma dupla com um colega. Não precisamos de dupla, tudo bem? Vai ser tudo bem simples. E aí aqui a gente tem escolha um local com pouca luz, utilizem bacia com água, lanterna e objetos que possam refletir a luz, como pequenos espelhos de metal, papel alumínio, vidro colorido e algumas dessas. Podem ser usados também as garrafas, porque as garrafas com água dentro também conseguem fazer uns reflexos bem legais, então vale a pena. Você também pode usar CDs e DVDs que vocês tenham e utilizar o sol ou a luz para fazer algum reflexo também e vai ficar bem legal. O que vocês vão fazer? Vocês vão produzir uma foto com essa temática. Então não precisa ser muito, não precisa ser nada muito elaborado, mas uma foto, pelo menos, dentro desta temática que foi proposta, tudo bem? Não precisa ser em dupla, porque é uma coisa bem prática, mas eu ainda quero que vocês façam essa atividade para vocês entenderem um pouquinho sobre como funciona essa imersão, tudo bem? Lá na página 15 nós temos essas duas figuras aqui, tudo bem? Que vocês podem achar um tanto quanto excêntrica, até porque uma está, tipo, envelopando basicamente uma ilha e a outra cobriu completamente aqui uma igreja. Então, são obras de arte que você fala, por quê? Mas tem tudo uma explicação. E aí, pega aí a caneta de vocês, o lápis de vocês, para vocês grifarem mais um textinho que vai ser importante. Tudo bem? No segundo parágrafo, começa ali. O site específico surgiu em razão das dificuldades que os artistas encontraram para conseguir expor seus trabalhos em espaços tradicionais, como galerias e museus. Por quê? Porque era caro colocar os trabalhos nesses lugares, galerias e museus. Tem muitos museus e muitas galerias que às vezes abrem oportunidade para um artista mais amador e independente, mas tem lugares que não dão esse tipo de oportunidade, então é muito caro, às vezes muito difícil, porque às vezes as pessoas não passam pela curadoria do lugar. Então, por exemplo, eu quero expor minhas fotografias no Louvre, querendo me achar pouco, não é mesmo? E aí eles vão falar assim, olha, desculpa, mas você não combina com o local, então não vai rolar. E aí eu, por exemplo, tô vendo que tem espaço para eu expor no metrô. Posso expor, as pessoas vão ver meu trabalho, as pessoas podem querer, inclusive, comprar o meu trabalho e ainda assim estou meio que no lucro, entendeu? E aí, continuando. Por isso, passaram a mostrar as suas artes em saguões de edifícios, estações de trem e de metrô, pátios de estacionamento, áreas de monumento, em ilhas, em bosques, em outros locais específicos. Então, assim, tem toda essa criatividade aí que vai impor o artista a ele se adaptar ao meio que ele está, para conseguir expor essas obras que ele tem, tudo bem? E aí nós temos aqui a dupla Cristo e Jean-Claude que trouxeram pra gente essas duas obras aí que são um tanto extravagantes, porque eles conseguiram aí fazer algo que chama bem a atenção e talvez não de todo mundo da mesma forma. Alguns acham meio sem noção, alguns acham uma ideia muito genial, mas o importante é que eles entenderam que eles precisam de um local para fazer esta manifestação artística que eles se propuseram. Tudo bem? Então, leiam esse textinho também, que é bem importante e não esqueçam de grifar. E aqui nós temos Vivência e Registro em Arte, que é nosso projeto em local específico, que infelizmente não vamos fazer, porque nós íamos fazer em grupo na sala de aula e não vai dar pra fazer, tudo bem? Então, galera, nós vamos parar por aqui por enquanto.
para vocês terem um pouquinho de tempo para fazer essa fotografia aí do Site Specific. Não precisa demorar, não é algo demorado, é algo bem simples, na verdade. Vocês têm que pensar um pouquinho mais com a criatividade e com fora da caixinha de vocês. Então, é importante vocês deixarem agora os julgamentos de lado e pensarem como um artista. Se eu fosse um artista, como que eu me proposeria fazer isso daqui? Por exemplo, eu quero usar um espelho, eu quero usar uma garrafa, eu quero usar um CD e eu quero usar a luz do sol. Como que eu vou organizar tudo isso para montar uma composição que faça uma reflexão legal? Eu posso participar dessa composição? Se eu colocar meu celular no time, eu posso correr para participar lá? Pode, ótimo, legal. Se eu quiser fazer isso, tipo, na frente de um espelho, ou deixar uma exposição um pouco mais longa, ou colocar algum efeito, pode também. Eu quero ver a criatividade de vocês na hora de compor essa produção, tudo bem? Então, por hoje é só, galera. Espero que todos estejam bem, espero que todos fiquem bem. E qualquer dúvida, por favor, entre em contato. E tchau!